Eu tenho um pensamento para compartilhar com você. Eu sei que nesses dias muitas coisas passam na sua cabeça e durante essa semana o Espírito Santo me ministrou um pensamento. Eu quero compartilhar esse pensamento com vocês, começando a ler em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. A Bíblia diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Perceba que esse texto está nos ensinando que para estarmos perto, para estarmos na presença de Deus, não existe nada que eu e você possamos fazer para estarmos na presença de Deus. A única forma de estarmos na presença de Deus, a única forma de recebermos e podemos usufruir, desfrutar da presença de Deus, é aceitando aquilo que Jesus Cristo fez por nós e não aquilo que nós queremos fazer de bom ou as atitudes que nós queremos tomar para podermos estar diante de Deus. Então ele está dizendo que Deus não está ligando, Deus não está preocupado com aquilo que fazemos. Mas Ele quer que nós recebamos aquilo que Jesus Cristo fez e isso nos coloca na presença de Deus. Ele está falando que não existe justiça, não existe forma de você se fazer santo o suficiente pela sua própria obra para você poder estar na presença de Deus. Da mesma forma, mesmo você já sendo santo, justificado por Cristo Jesus, não existe nada que você possa fazer ou praticar para que você se sinta mais na presença de Deus ou menos na presença de Deus. Se você recebe a justificação pela fé em Cristo Jesus, a sua posição é a presença de Deus. Você está na presença de Deus. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, você continua, você não abandona a posição de estar na presença de Deus. Justiça de Deus tem nome, e o nome da justiça de Deus chama-se Jesus Cristo. A justiça de Deus não se chama minhas obras, minhas boas ações, minhas atitudes. A justiça de Deus se chama Jesus Cristo. E se eu e você recebemos a Jesus, aceitarmos a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, nós recebemos um presente chamado justiça, e justiça é nós podemos estar na presença de Deus. Ou seja, o desejo de Deus ele nunca foi punir você, não é machucar você, não é maltratar a humanidade. Isso tudo que está acontecendo não é o desejo de Deus, não é vontade de Deus para ensinar uma lição às pessoas, não tem nada a ver com isso. Isso que está acontecendo é apenas uma situação, uma circunstância pelo que nós estamos passando. Porque o desejo de Deus realmente está em te livrar daquilo que está te punindo. Deus não quer você doente, Deus quer ver você livre da doença, e é por isso que Ele enviou a Jesus Cristo, para que tudo aquilo que pudesse nos punir hoje, fosse pago por Jesus, para que nós pudéssemos viver uma vida livre. Por isso a nossa confiança não pode estar naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nas nossas obras, porque isso seria falho. Mas se nós focarmos e recebermos a obra de Jesus Cristo, essa obra é perfeita, essa obra é consumada, isso é certeza, isso é verdade. Esses dias eu vi um post lá e fala assim: confie em Jesus da mesma forma que você confia no álcool gel. As pessoas estão botando tanta fé no álcool gel, acreditando tanto que o álcool gel vai livrá-las da morte, da doença, mas confie em Jesus todos os dias da tua vida, como você está confiando no álcool gel. Porque em Jesus Cristo nós encontramos a justiça, nós encontramos uma posição diante de Deus que é livre de todo mal, livre de toda consequência, livre da culpa, livre da dor, livre do sofrimento. Queridos, eu em Cristo Jesus estou assentado à direita de Deus Pai. E não existe a possibilidade de eu e você sairmos de lá quando nós estamos em Cristo Jesus. Se nós recebemos a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, nós estamos na presença de Deus e não existe possibilidade de eu e você sairmos de lá.
Mas você pode estar pensando aí na sua casa: Rômulo, eu paguei um pacote mais caro de internet só para poder assistir o culto, sem travar, para poder ver você pregando, e você está me falando coisas que eu já sei. Vamos continuar pensando, vamos continuar olhando o que o Espírito Santo ministrou no meu coração durante essa semana. Muitas pessoas, elas se assustaram com o fato de não realizarmos cultos nas igrejas. Elas ficaram pensando: isso não é falta de fé? Será que um vírus desse deveria assustar os filhos de Deus? Elas ficaram assustadas. E como que eu vou passar a minha semana sem ir à igreja, no domingo, por exemplo? Como que eu vou viver os meus dias se eu não fui à igreja? Outros até confundiram fé com insensatez. Elas pensando que continuar os cultos é um ato de fé. Mas fé, a Bíblia diz em Gálatas que a fé atua pelo amor. E ninguém tem amor maior do que aquele que abre mão da sua vida pelo próximo. A fé não é uma coisa insensata que faz com que as pessoas se aglomerem em um período como esse, onde até o governo tem falado para nós: não participe disso, o negócio é sério. Ele se prolifera pelo tato, por encostar uns nos outros, pelo cumprimento. Então não façam reuniões. E nós confundimos a fé com insensatez, pensando: se eu for lá, eu vou estar mostrando que tenho fé suficiente para ser imune. Mas a fé atua pelo amor. E o amor é aquilo que nós fazemos abrindo mão das nossas vontades, dos nossos desejos, pelo próximo. Eu tenho certeza que você que está em casa está pensando assim: eu queria estar no culto. Eu também queria que todos vocês estivessem aqui. Eu também queria que nós pudéssemos estar aqui nos abraçando. Até eu hoje queria um abraço. Eu queria que isso estivesse acontecendo também. Só que eu prefiro abrir mão daquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo, para que nós todos pudéssemos passar por um período como este, livres desse sofrimento. A fé atua pelo amor. Ou seja, fé não é demonstrada pelo quanto de culto nós fazemos. Fé é demonstrada pelo quanto nós amamos ao próximo. Então fé não é insensatez. Ou seja, a fé está em achar uma forma de levar a mensagem e mesmo assim proteger as pessoas. Não expô-las ao perigo por sua mentalidade antiga e tradicional. Muitos pastores se posicionaram, quiseram falar que as igrejas deles não fariam cultos mesmo assim. Não por fé, mas pela mentalidade antiga e tradicional. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a fé atua pelo amor. E o amor ao próximo é protegê-los numa situação como essa. Não colocá-los em risco. A minha pergunta é: você está bem porque fez aquilo que você acha que é certo, ou porque você tem uma convicção de quem é? Se nós olharmos o primeiro texto que nós lemos, a nossa justiça, a nossa posição vem por crermos em Jesus e não pelas nossas obras. Por isso a minha pergunta é: você se sente bem? Você está bem consigo mesmo? Você acha que fez a coisa certa porque você acha que fez a coisa certa, ou porque você tem uma convicção de quem é? O que eu estou querendo dizer é que as pessoas aceitam o fato de não ser pelas obras que elas são salvas, mas estão aprisionadas em uma religião sentimental. Elas aceitam o fato de que as minhas obras não me colocam na presença de Deus, as minhas obras não fazem com que eu seja salvo. Mas, pela falta de boas obras, vamos dizer assim, entre aspas, boas obras, eu me sinto afastado de Deus. Se eu não tenho o culto para ir no domingo, eu vou passar como a minha semana? Afastado de Deus? Percebe o que eu estou tentando dizer? O Espírito Santo estava me falando que muitas pessoas acham que porque elas não praticaram a disciplina espiritual, e vamos colocar aqui como disciplina espiritual, ir ao culto, fazer um jejum, ler a Bíblia, orar, elas estão agora afastadas de Deus. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia está nos ensinando que única e exclusivamente através de Cristo Jesus nós estamos e adentramos a presença de Deus.
Se eu não vou à igreja, se eu vou à igreja, eu fico bem a semana toda. Se eu leio a Bíblia, se eu oro, preciso ter um tempinho com Deus, senão a minha vida fica um caos. Já ouviu isso? Significa que a pessoa está confiando mais nas obras dela do que na própria obra de Jesus Cristo. Se a sua vida depende daquilo que você pode fazer, você está confiando em você, e não em Cristo Jesus. Seus sentimentos dependem das obras que você realiza. O seu estado emocional depende das obras que você realiza e não daquilo que Jesus Cristo fez por você. Pessoas aceitam o fato de que devemos ser salvos apenas pela obra de Jesus Cristo. Mas elas se prendem a uma religião sentimental de que os meus sentimentos, as minhas emoções, eu só me sinto bem comigo mesmo e com Deus quando eu pratico disciplinas espirituais. Meus sentimentos, na verdade, eles devem ser guiados pela verdade. E a verdade é que eu já fui atraído à presença de Deus. A verdade é que eu estou numa posição de justiça. A verdade é que nós já somos considerados por Deus, chamados por Deus, filhos amados. Essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Por Jesus Cristo, nós já estamos na presença de Deus. Não importa onde você esteja fisicamente, você espiritualmente está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdade sobre nós. Essa convicção é superior a qualquer confiança que eu e você possamos colocar sobre as disciplinas espirituais que praticamos. Se a nossa confiança estivesse nas nossas disciplinas espirituais, no quanto eu jejuo, no quanto eu oro, no quanto eu vou à igreja, no quanto eu leio a Bíblia, quando eu falhasse num dos dias na minha leitura bíblica, quando eu falhasse num dos dias no meu tempo de oração, quando eu falhasse num dos dias no jejum, quando eu falhasse num dos dias e não pudesse ir ao culto, eu sentiria o peso da religião. E eu pensaria assim, eu não fiz isso direito. Será que ainda sou digno de conversar com Deus? Percebe como existe uma religião sentimental nas tradições? Nós fazemos das tradições o motivo de podermos entrar na presença de Deus e não Jesus Cristo o motivo de podermos adentrar na presença de Deus? O problema é que quando confiamos em nós mesmos, nós vamos nos decepcionar. Algum dia nós vamos falhar. E quando falharmos, nós vamos sentir o peso da religião. Sua disciplina espiritual não pode moldar a forma como você se sente a respeito de Deus. Você não pode se sentir bem só porque aquele dia você leu a Bíblia. Você não pode se sentir bem só porque você conseguiu vencer um jejum de 40 dias. Vou bater o recorde de Jesus, vou fazer 41. E aí você falha antes, você se sente mal. Mas você consegue 41, você se sente superior a Jesus, a ponto de achar que vai poder entrar na presença de Deus pelo jejum que você fez e não através da obra de Jesus Cristo. Deixa eu te falar, você é um filho amado de Deus. Você já é um filho amado, não é pelo que você faz, não é como você pratica, não é o jejum, a leitura bíblica que te aproximam de Deus. Precisamos ter a consciência de que o que nos separava, Jesus já resolveu. Os versículos que nós lemos diziam, todos nós fomos destituídos, afastados da presença de Deus, mas nós fomos atraídos de novo pela sua graça, gratuitamente. Se recebemos a Jesus Cristo, nós temos essa presença, nós estamos diante de Deus, e a presença de Deus é onde se manifesta a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, para aqueles que estão em Cristo Jesus, todo sofrimento tem que passar, toda dor, toda coisa, ainda que eu ande, ainda que eu passe por essas coisas, eu não vou permanecer lá, eu não vou continuar lá. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu passe pela sombra, ainda não importa. Nenhum desses versículos diz que nós permanecemos nesses lugares, mas eles dizem que eu passo por isso. Se eu passar pelo fogo, se eu passar pelas águas, nenhum desses lugares tem a capacidade de me conter lá. Porque eu estou em Cristo Jesus. O que nos aproxima é a obra de Cristo Jesus.
Nós precisamos ter a consciência de que o que nos separava, Jesus já resolveu. Precisamos da consciência de que já estamos com Deus. Se temos a Jesus Cristo em nossas vidas, nós já estamos com Deus. Pastor, mas você é contra jejum, oração, leitura bíblica, ir ao culto? De jeito nenhum. Eu faço tudo isso também. A diferença é a forma como você enxerga essas coisas. Eu sou contra fazer isso por religião. Eu sou contra substituir a obra de Jesus Cristo por essas coisas, achando que é isso que vai me colocar diante de Deus, e aí agora eu posso me sentir bem, satisfeito comigo mesmo. Eu sou contra essas coisas. Eu sou contra fazer isso, porque você fica bem emocionalmente ao fazer. Ou você acha que fica bem com Deus por fazer. Por que fazemos essas coisas então? Porque isso é fruto de quem você é, de quem nós somos. Você se deleita em ter um tempo com Deus. Isso não altera o seu emocional, mas você se deleita. É gostoso estar com Deus, é gostoso aprender da sua palavra, é gostoso ter um tempo de oração, é gostoso ter um tempo de reflexão sobre a sua vida, jejum, é gostoso. Faz parte de mim aprender mais de quem eu sou. E essas coisas nos levam a aprender sobre quem nós somos. Ou seja, eu me tornei uma nova criação em Cristo Jesus e eu quero saber tudo o que significa ser essa nova criação. Muitos de nós nos tornamos uma nova criação e nós nos contentamos em praticar disciplinas espirituais, em tentar entrar na presença de Deus por aquilo que fazemos. Mas eu não, eu quero aprender mais de quem eu sou, para poder usufruir ainda mais de quem eu sou. A Bíblia diz que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero aprender em Cristo Jesus quem eu sou nele, para que essas coisas aconteçam cada vez mais. Para que essas coisas se manifestem através da minha vida cada vez mais. Nós aprendemos então a nos deleitar em ter um tempo com o Pai. Mas se você fizer ou não, isso não muda quem você é. E se não muda quem você é, não pode mudar o seu sentimento a respeito de você mesmo ou de Deus. Perceba o que eu estou tentando ensinar. Disciplinas espirituais não vão me trazer salvação. Apenas aprendizado daquilo que já é meu em Cristo Jesus. Apenas crescimento daquilo que já é meu em Cristo Jesus. Um exemplo. Ir à igreja. Nós tivemos que cancelar o culto, mas nós oramos para que isso não seja permanente. Porque ir à igreja, vamos colocar assim, ir à igreja num culto, num templo, prestar cultos a Deus, ir à igreja, ela engloba alguns assuntos. Comunhão, culto, serviço. Essas coisas fazem parte de irmos à igreja. Comunhão, ela nos edifica. Nós aprendemos um com os outros. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. E quando eu me sujeito um ao outro, eu consigo aprender com todos. Eu só recebo de você quando eu me sujeito a você. E por isso nós nos sujeitamos uns aos outros. Isso é comunhão, isso vem da comunhão. Nós aprendemos e nós demonstramos amor. Culto. Nós vamos à igreja para prestar um culto. Nós não vamos à igreja para receber uma bênção. Nós não vamos à igreja para receber algo. Nós vamos à igreja para prestar um culto. E culto nós prestamos a Deus. Ou seja, um culto público é apenas a manifestação da sua vida privada. Você já se deleita com Deus, você já conversa com Deus, você já ora, você já tem a sua leitura bíblica, você já é edificado pelo Espírito Santo lá na sua casa. E aí então você vem a um culto público agradecer, louvar, engrandecer a Deus junto com as demais pessoas que fazem o mesmo, que vivem como você vive. Você vem prestar culto a Deus com os seus irmãos. Culto nós prestamos a Deus, não tem nada a ver conosco, mas sim com Deus. Serviço. É num lugar como esse, numa igreja dessa forma, vindo aos cultos, vindo nesse lugar, que nós podemos servir ao próximo.
Nós encontramos habilidades no corpo de Cristo diferenciadas. E quando nós encontramos a oportunidade de servirmos uns aos outros. Algumas pessoas, elas me mandam mensagem, me mandam e-mail, fala comigo no Instagram e fala assim: pastor, eu queria tanto que tivesse uma igreja que tem pregado isso que vocês pregam aí em Curitiba, aqui na minha cidade. Eu não encontro uma igreja assim. O que eu faço, pastor? Encontre uma igreja e vá lá servir. Porque ninguém vem aqui na igreja para receber algo. Nós vamos à igreja para dar daquilo que somos, para entregar daquilo que somos. Ou seja, não importa o que eles estão pregando aí, vá lá para servir. Vá lá manifestar quem você é. Perceba, não é pelo que você aprende no culto, não é pelo que você pode receber de alguém no culto que você vai. Mas você vai ao culto para você poder entregar das habilidades que Deus e o Espírito Santo colocaram em você. Ache uma igreja e vá servir. Ache uma igreja e vá servir. Igreja é muito importante. Mas você só entende a importância dela e você só continua cada vez se envolvendo mais à medida que você aprende e compreende que você já é um filho amado de Deus. Quanto maior a sua compreensão de que você é um filho amado de Deus, mais você se entrega em comunhão, mais você se entrega em serviço, mais você quer cultuar e celebrar a Deus com aqueles que também cultuam e celebram a Deus. Por isso nós vamos à igreja. Mas não que eu ir à igreja vai fazer com que eu esteja bem com Deus para que eu passe bem a minha semana. O estar bem com Deus depende única e exclusivamente da obra de Jesus Cristo. Nós fomos aceitos por Deus em Jesus. Nós somos filhos amados através de Jesus. Eu quero ler uma história com vocês bem rápido. Lucas 15, 11 e 32 diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo,
você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Preste atenção no que esse texto está nos ensinando. O filho achava que era se arrependendo que poderia chegar diante do pai. Mas o pai nunca ouviu diferente daquilo que ele verdadeiramente era, um filho. Estava na mente do filho o fato de não se achar digno de estar na presença do pai. Mas o pai nunca o viu indigno. Na verdade, o pai sempre o viu como filho. Esse era o filho mais novo. Já o filho mais velho, ele achava que o status dele para estar na presença do pai eram as suas boas obras. Ele achava que se ele servisse como um escravo e se ele fizesse tudo obedecendo todas as ordens do pai, assim ele seria digno de continuar na presença do pai. Mas o pai estava falando aquilo que eu estou tentando ensinar hoje aqui. Meu filho, você está sempre comigo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, você está sempre comigo. Não importa o estado emocional que você esteja, você está sempre comigo. Não importa o que as circunstâncias e as coisas e as notícias estão dizendo, você está sempre comigo. Filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Nenhum dos pensamentos, sentimentos estava baseado naquilo que o pai pensava, e sim baseado nas obras. Nem o filho mais novo e nem o filho mais velho, eles encontraram verdade naquilo que o pai pensava sobre eles, mas eles achavam que a verdade estava naquilo que eles eram capazes de fazer para o pai. Mas o pai está ensinando, não é porque você foi e agora você quer de volta que você não é digno de estar aqui. Você é filho. Não é porque você faz e ficou aqui que você é digno de estar aqui, mas é porque você é filho. O nosso direito de estarmos na presença do Pai, de usufruirmos de tudo que significa estarmos na casa do Pai, de Deus, é o fato de sermos filhos. Sermos chamados filhos amados. Perceba que nem viver longe, nem ficar perto do Pai, achando que pelas obras tudo pode dar certo, os deixou bem. Porque no final, as obras do filho mais velho só trouxeram para ele ira e mágoa. Mas é o desejo do Pai que você tenha consciência de que você é filho. É o desejo do Pai que você tenha consciência de que você é um filho amado. Essa consciência nos faz experimentar a verdade. Essa consciência nos leva a desejar aprender mais de quem é Deus, de quem somos. As disciplinas não me aproximam, apenas nos ensinam. É por isso que eu quero concluir dizendo, vamos firmar nossa confiança naquilo que Deus Pai tem a dizer. Vamos firmar a nossa confiança naquilo que o Pai diz a nosso respeito e não naquilo que nós podemos oferecer ao Pai. Vamos firmar a nossa confiança naquilo que naquilo que Deus diz a nosso respeito e não naquilo que as notícias estão dizendo a nosso respeito. Vamos firmar a nossa confiança nas palavras de Deus a nosso respeito. Vamos nos aproximar dele para aprender mais do seu amor por nós e não mais de como nós devemos tentar agradá-lo. Vamos esquecer a ideia de que aquilo que fazemos pode dar a nós alguma segurança ou melhorar nossa autoestima. Vamos confiar de que tudo aquilo que Deus tem para nós é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Assim e só assim, somente assim nós poderemos viver, usufruiremos de vivermos a vida de filhos. Somente através daquilo que Jesus fez. Não existe outra maneira. Só por Jesus, só através de Jesus. O seu bem-estar emocional, as suas atitudes, as suas emoções, os seus sentimentos, tudo isso deve ser guiado única e exclusivamente pela verdade de que você é um filho amado. E não por aquilo que você pode fazer para achar que está conquistando a presença de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Esse é o pensamento do Pai sobre mim e sobre você.
você é um filho amado. Não se preocupe. Não deixe as notícias afligirem você. Não deixe aquilo que você faz ou deixou de fazer governar as suas emoções. Baseie os seus sentimentos única e exclusivamente na verdade de que você é um filho amado de Deus. E a pergunta é então, como eu faço para me tornar um filho de Deus? João 1,12 responde. Diz assim: contudo, aos que o receberam, receberam quem? Jesus Cristo. Aos que creram em seu nome, em qual nome? O nome de Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Creia em Jesus e você jamais terá dúvida de quem você é. Receba a Jesus e usufrua de uma vida de paz, de alegria, de satisfação que só existe na vida para os filhos. E aqueles filhos que conhecem e sabem que estão na presença de Deus. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom